Deus não está com raiva de você. Você sabia, irmãos, que a maioria dos cristãos pensa que Deus está com raiva deles o tempo todo? Alguns pensam nisso quando cometem alguma falha. Outros nunca conseguem acreditar que Deus está feliz com eles. Mas de onde vem essa crença? Talvez ela tenha surgido por causa de um pai que era difícil de agradá-lo, por causa da dor de uma rejeição ou até mesmo por causa da igreja. Irmãos, não importa de onde surgiram esses enganos sobre a ira de Deus. O importante é que você entenda que Deus não está com raiva de você. Veja abaixo, irmãos, 5 pensamentos errados que geralmente as pessoas têm a respeito de Deus. O primeiro pensamento errado é o seguinte: Deus nunca me aceitará como eu sou. A Bíblia, irmãos, é um livro repleto de histórias de pecados, mentiras, imoralidades de todo tipo. As pessoas são más e pecadoras. Mas a Bíblia também mostra de forma muito clara o grande amor de Deus pela humanidade. Os heróis da fé que hoje nós admiramos eram pessoas exatamente igual a nós. Eles falharam muitas vezes, mas ainda assim receberam o amor, a aceitação, o perdão e a misericórdia de Deus. O amor de Deus, irmãos, faz com que eles mudassem de vida e lhes deu capacidade para fazer grandes coisas e ensinou a ter um coração novo. Irmãos, a segunda coisa que pensamentos errados que a pessoa tem acerca de Deus é o seguinte: não estou fazendo o suficiente para agradar a Deus. Talvez você já disse isso também. Não estou fazendo o suficiente para agradar a Deus. Talvez esse seja o motivo mais forte pelas quais as pessoas pensam que Deus nunca está satisfeito com elas. Você já deve ter pensado nisso. Quando é que posso saber que estou fazendo o suficiente para agradar a Deus? Esse, irmão, a gente fala perfeccionismo, vem da cultura dos nossos dias, que diz que devemos fazer e nunca descansar. Isso gera em nós uma sensação terrível de que nunca estamos fazendo o bastante. Sempre fica faltando algo. Aí, irmãos, pensamos: eu deveria orar mais, ler mais a Bíblia e ser mais calmo e amoroso com as pessoas. E sem perceber, nós queremos ser pessoas perfeitas para com Deus e ficamos com medo de errar. Irmãos, eu não estou dizendo que você não deve ler a Bíblia, você não deve orar e que você não deve ser amoroso com os seus semelhantes. Nós temos que orar todos os dias, nós temos que ler a Bíblia todos os dias, nós temos que nos consagrar e buscar a estatura do varão perfeito. Mas não pode ser algo doentio, irmãos, algo que se você não fizer da forma que tem feito, você entende que Deus está com raiva de você. Mas quase sempre isso acontece, irmãos, pois infelizmente nunca conseguimos atingir aquele nível ideal que tanto desejamos. Por isso, é tão importante entendermos que o caminho para Deus não é a perfeição. Olha, se fosse assim, quem chegaria até Deus? Certa vez, algumas pessoas da multidão
perguntaram a Jesus: o que precisamos fazer para agradar a Deus? E a resposta dele foi simples: acreditem naquele que me enviou. João, capítulo 6, versículo 29. Isso é tão simples que muitas vezes não aceitamos que seja dessa forma. A Bíblia diz que nós precisamos simplesmente crer em Deus e que Deus enviou o seu Filho e confiarmos nele como o nosso único Salvador. Por isso, pare de tentar alcançar a perfeição achando que você poderá comprar o amor de Deus. Ele não está à venda, é grátis. Nós servimos um Deus amoroso que, mesmo que não esteja satisfeito com tudo que fazemos, Ele nunca deixará de nos amar. Mas não esquecendo também que nós temos que nos esforçar para a santificação, para a consagração, porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Um outro pensamento errado é o seguinte: meu pai era bravo, então Deus deve ser também. Se alguém tem ou teve um pai bravo que sempre se estressava com você, é muito comum, irmãos, enxergar Deus como um pai nervoso. Espero que você seja um dos abençoados que tiveram um pai maravilhoso. No caso meu, irmãos, meu pai era uma bênção. Eu amava muito meu pai, já está na glória, mas ele era uma pessoa super calma. Era uma bênção na minha vida. Mas infelizmente, irmãos, para muitos este não é o caso. Uma das nossas maiores necessidades na vida é nos sentir seguros. Porém, as crianças que crescem com pais bravos, pais nervosos, pais ausentes, muitas vezes não se sentem seguras. Elas têm uma sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento e estão sempre com medo. Irmãos, mas Deus não é como as pessoas. Se o seu pai foi ausente na sua vida, você precisa entender que Deus não fará o mesmo. Ele nunca te deixará, não importa quão infiel seu pai foi com você ou quão infiel você seja, mas Deus, ele permanecerá sempre fiel, e te ajudando e te guardando. Eu peço que você nunca deixe isso arruinar sua vida. Tome uma decisão de acreditar que Deus, o seu Pai, ele é fiel e que te ama muito. Outro pensamento errado acerca de Deus é: Deus não poderá me perdoar. Satanás, ele se lembra de cada coisa errada que nós fizemos. E ele fará de tudo para nos lembrar quando tiver a oportunidade, é claro, Ele fica observando nossos esforços em querer mudar e por isso nos tenta envergonhar através das nossas falhas. Irmãos, e muitas vezes aquelas falhas, aqueles pecados, já foi até perdoado, visto que um dia a pessoa se arrependeu, pediu perdão, foi perdoado. A Bíblia diz que os nossos pecados, irmãos, nos separam da glória de Deus e que ninguém está sem pecado. Por isso, irmãos, nós sentimos essa culpa às vezes, mas quando deixamos a culpa ficar por muito tempo em nosso coração, mesmo depois de termos sido perdoados, então ela se transforma em vergonha. A culpa e a vergonha nos faz sentir que Deus está com raiva de nós. Com isso, tentamos fugir dele e acabamos não vivendo a vida que ele planejou para nós. Devemos, irmãos, entender que Deus nos perdoa completamente, não pela metade, mas totalmente. Tente se lembrar na pior coisa que você já fez na sua vida.
Lembrou de alguma coisa? Agora pense como se você estivesse completamente perdoado. Como você se sente? É assim que deve ser. A bondade de Deus, irmãos, é maior do que qualquer coisa ruim que você tenha feito no passado. Isso precisa trazer um alívio e aquela sensação boa de alegria em sua alma. Olha só o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: e se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o último pensamento errado é o seguinte: Deus está me punindo. Muitas pessoas acreditam que quando tem problemas na vida é porque Deus está castigando por algum pecado que cometeram. Eu já ouvi, irmão, pessoas dizerem coisas assim, desse tipo. Eu tive uma vida de pecado no passado e acho que Deus está me punindo por isso. Pensamento como este prova que as pessoas têm uma visão errada de Deus. Saiba de uma coisa, irmãos. Deus nos castiga pelo nosso pecado do passado. Claro que não. Deus não faz isso. Visto se nós pecamos, mas pedimos perdão ao Senhor, está perdoado. E Deus não vai voltar lá atrás, retroagir, para te cobrar aquele pecado que já foi Ele mesmo perdoou. Irmãos, nossos problemas também não são sinal de que Deus está com raiva de nós. Jesus disse que aqui na terra nós teríamos aflições. Mas ele também disse para nos alegrarmos, pois ele venceu o mundo. Está lá em João 16:33. Por isso, se você for mais otimista, acreditar na bondade de Deus e nos momentos das provações, você dificilmente perderá sua alegria. Todas as dificuldades que eu já passei na vida só me ajudaram a crescer com Deus, pois eu entendi que o Senhor é fiel e está comigo em todos os momentos. Irmãos, creia, Deus não está com raiva de você. Entendi isso. Ou entenda também, eu já entendi, agora você entenda. Se não fosse pela graça de Deus, Ele realmente teria que ficar com raiva de nós, pois a sua santidade exige uma punição pelo pecado. Está lá em Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Com isso, irmãos, um sacrifício deveria ser feito para excluir nossos pecados. E por causa do seu imenso amor, Ele mesmo arrumou a solução. Ele enviou o seu próprio Filho Jesus para morrer em nosso lugar e sofreu o castigo que nós merecíamos. Hoje, Jesus está vivo e Ele quer nos abençoar em vez de dar a punição que merecíamos. Quando você começar a entender essa maravilhosa graça e a misericórdia, você verá que Deus não está bravo com você. Posso garantir que não importa o que você fez na vida ou quando você ainda se sente fraco, Deus nunca irá deixar você e nem te abandonar. Eu sou o pastor Wellington, seja bem-vindo ao nosso canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas e até a próxima palavra em nome de Jesus.